Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo? Então, seguindo o nosso curso sobre mediunidade e espiritualidade, a gente vai falar sobre um tema que é bem importante para que todo estudante, né, de espiritualidade, mediunidade, aquela pessoa que deseja um dia trabalhar numa casa espírita, espiritualista, que ela tenha um conhecimento, tá? Então a gente vai falar sobre família, tá? Ou seja, grupo karma, tá? O que é um grupo karma, tá? Segundo a espiritualidade e o próprio espiritismo, né? Grupo karma é a nossa família, onde nós nascemos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos e futuramente os nossos filhos também, tá? Segundo a espiritualidade, debaixo do mesmo teto, ali estão os principais resgates kármicos de cada um. Então, tipo assim, como é que eu vou falar pra vocês? Tá de espirrar agora, bem na hora. Isso que a gente vai abranger hoje é uma das coisas que é muito importante o estudante entender, compreender, para que ele possa ter um equilíbrio nos trabalhos espirituais, tá bom? A gente traz traumas de infância, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A gente traz comportamentos de infância, tipo, comportamento é quando nós repetimos o nosso pai, quando a gente repete a nossa mãe, tá? Por exemplo, numa família onde o pai e a mãe falam alto, os filhos vão falar alto também. Naquela família onde o pai e a mãe são quietinhos, os filhos vão ser quietinhos também. Então, o que acontece? É muito importante todo aspirante de espiritualidade que deseja trabalhar na espiritualidade, ele se questionar assim, tá, mas que comportamento eu tenho que é muito parecido com o do meu pai, que é muito parecido com o da minha mãe. Tá, espirrar, gente. Oxa. Aqui, atim. No meio da aula dá vontade de espirrar, né? O que eu tava falando mesmo? Tá, já lembrei. Então a gente se questionar desses comportamentos que a gente tem, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender, a gente precisa limpar pai e mãe. Mas muitos de nós, a maioria de nós tem pais tóxicos, tá? Porra, pai tóxico, pai tóxicos. O que isso quer dizer? São pais que fazem mal aos filhos, tá? Através de violência física, violência emocional, violência psicológica e violência material. Porra, Duda, violência material, sim, violência material. O que seria violência material? Debaixo do meu teto aqui quem manda sou eu. Porque a comida que vocês estão comendo aí, eu que coloquei, você tem que me obedecer. É mais ou menos uma coisa assim, tá? Que a gente precisa entender e a gente precisa compreender. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte: para que a gente compreenda o grupo karma, primeiro de tudo, eu sempre vou falar, um filho é um grande resgate tanto para um pai quanto para uma mãe. Um filho significa que numa outra vida passada, essa criança tu tirou tudo dela, por isso que ela vem como teu filho, para que tu possa devolver tudo que tu tirou. Para e pensa comigo, um filho tu tem que dar casa, comida, roupa, material escolar, pagar a escola, praticamente você tem que dar tudo. Então assim, e agora tá chegando os dias dos pais, né? E uma coisa que eu aprendi, para ser um bom pai, tem que ser um bom homem. Se não for um bom homem, não será um bom pai. Porque nós só damos aquilo que nós temos. E uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, assim, ó, existem coisas, tá, que desequilibram o médium, o estudante muito fácil, que é quando a gente entra em contato com a nossa família, tá? E geralmente família, ela é complicada para todo mundo. Não existe quem não tenha uma família complicada. Só que a gente tem duas escolhas, tá? Ainda mais que a gente tenha esse conhecimento. Tu olhar a tua família com olhos de um homem físico, de uma mulher física, ou tu olhar para a tua família com olhos espirituais.
entendendo que ali é um resgate, que tu precisa fazer o melhor que tu pode fazer. Se tu é filho, seja um bom filho. Se tu é um irmão, seja um bom irmão. Se tu é pai, seja um bom pai. Se tu é mãe, seja uma boa mãe. Mas o grande foco desse vídeo, assim, é entender que quando você tá numa família tóxica, com pais tóxicos, tá? Geralmente é assim, ó, ou a mãe é tóxica ou o pai é tóxico. Dificilmente há a coincidência dos dois serem tóxicos, tá? Mas se isso acontecer, você precisa perdoá-los, tá? E um dos grandes patamares espirituais que a gente precisa compreender da espiritualidade é o perdão. Sempre vou falar isso. Não existe espiritualidade sem perdão. Ponto. Ah, mas eu sou espiritualizado, mas não perdoo meu pai e minha mãe. Cara, então, tu pode ser qualquer coisa, menos espiritualizado. Entenda isso. Então a gente precisa compreender esse processo aí, tá bom? Outra coisa que eu vou falar pra você, que é uma coisa que eu uso muito na minha vida. Quando você tá com a sua família e você percebe que eles estão fazendo mal pra você, você tem que se afastar. E aí entra o equilíbrio. Quando eu digo assim, ó, tem que se afastar, eu não estou dizendo que você tenha que abandoná-los. Não. Mas você precisa também cuidar da sua saúde emocional, psicológica e espiritual. Depois de uma certa idade, é muito difícil a gente morar com os pais. Até porque a gente cresce, a gente vira adulto. Nós temos as nossas próprias manias, nosso próprio jeito de ser. E os pais, eu sempre vou falar assim, o grande problema dos pais, na minha visão, é que eles não entendem ou não reconhecem, ou não querem entender mesmo, que os filhos cresceram. Que os filhos são adultos, que o teu filho agora é uma mulher, que o teu filho agora é um homem. E saber respeitar esse processo adulto do seu filho, aonde você pode aprender também com o seu filho. A minha filha tem 21 anos, eu aprendo muito com ela, muito mesmo. Então assim, ó, se afastar, eu não estou te pedindo num vídeo aula para que você abandone o seu pai e sua mãe, mas tenha certeza que o seu relacionamento vai melhorar muito com eles, mas muito mesmo. Porque se você está muito junto, muito próximo e só está dando problema, às vezes o afastamento ele é necessário. Ele é muito necessário, até para que haja saudade. Às vezes, na maioria das vezes, a ausência faz com que a gente sinta a falta, perceba o valor que aquela pessoa faz. E um dos grandes processos assim que a gente vai levar para o trabalho espiritual com outras pessoas, porque eu sempre digo, caridade começa dentro de casa. Eu sempre vou falar isso. Antes de ser bonzinho lá fora, tá ajudando as pessoas, tu tem que ser toda essa pessoa dentro de tua casa, entendeu? Pergunta que eu faço para vocês. Por que lá fora a gente é um querido, é um amor, as pessoas amam a gente, as pessoas querem o nosso bem, e dentro de casa, então é um terror pra família, bate na esposa, trai o marido, xinga a mãe, xinga o pai, não tem paciência com a filha, e lá fora tu é um queridão, lá fora tu é uma queridona. E realmente, eu sempre vou dizer, a pessoa que nós somos de verdade é aquela dentro de casa, da nossa casa. Porque ali a gente não tem que agradar ninguém. Ali nós somos o que somos e ponto final. Mas fora, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser admirado, a gente quer ser aceito, então a gente meio que veste um personagem. Então assim, ó, caridade começa dentro de casa, ou seja, para que a gente perdoe, a gente tem que ter um processo de perdão com os nossos pais, tá? E limpar essas mágoas. E acima de tudo, entender que o que muito te incomoda num pai e numa mãe, talvez você seja igual. Talvez esse pai e essa mãe estejam mostrando para você o que você precisa mudar em você. E a gente está falando de perdão, então assim, você tem que perdoar o teu pai e tua mãe todos os dias da sua vida. E acima de tudo, compreender o seguinte, tá? Que eu sempre digo assim, para perdoar tem que entender. Para perdoar precisa compreender que teu pai e tua mãe, eles estão sendo
o melhor que eles podem ser, tá? Eles não foram ensinados a ser de uma outra forma, não foram ensinados a ser de uma outra maneira. Então isso é bem importante, tá? A compreensão, que eles não foram ensinados a amar, eles não foram ensinados a compreender, e muitas vezes eles estão repetindo nossos avós, nosso avô, nossa avó, e se a gente não cuidar, a gente pode vir a repetir os nossos pais. Para trabalhar numa casa espírita, espiritualista, a gente tem que tirar uma máscara, tá? Que eu vi isso muito. Lá no centro é quase um Jesus encarnado. E dentro de casa, tu é a pior pessoa que existe. Tu não dá atenção pro teu pai, tu não dá atenção pra tua mãe, tu não dá atenção pra esposa, não dá atenção pro marido. Não tá nem aí se a filha tá muito quieta, muito em casa, tá em depressão. A gente precisa olhar para os nossos e lembrar que ali é o principal resgate kármico que nós temos aqui na Terra. Ou seja, ali é o nosso grupo karma. Tá, pessoal? É isso aí, fiquem com Deus. E teremos mais uma aula essa semana, porque a gente não pôde postar semana passada. Então teremos 2 videoaulas essa semana. Certo? Mandem perguntas, fiquem com Deus, tá? Gratidão.